Nós somos o Israel moderno. A igreja cristã, como o Israel moderno, ela está em maior perigo de esquecer-se de Deus e dos seus ensinamentos e cair na idolatria em muito maior grau do que o povo israelita. Mas, pastor, pior do que eles fizeram no passado, é exatamente isso. Pior do que eles já fizeram no passado. Com um agravante, nós conhecemos a história deles e eles não conheciam a nossa história. Na lição de hoje, vamos falar do resumo geral da lição e vamos tirar essa reflexão para nós. Daqui a pouco conversamos. Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Então, no estudo de hoje, que é o estudo adicional, que a gente transformou em uma recapitulação geral da lição, eu quero tirar alguns aspectos assim muito importantes para a nossa vida. A leitura recomendada para estudo adicional é o livro Patriarcas e Profetas, da página 421 até a página 425. E é interessante a gente observar aqui como é que a gente deve evitar o esquecimento espiritual. Porque é inerente do pecado ir mentalizando obras pecaminosas, gosto pelo pecado, distanciamento de Deus, esquecimento dos feitos na nossa vida e adoção de práticas de idolatria que desagradam ao nome do Senhor. Como é que a gente pode trabalhar para evitar o esquecimento espiritual? Uma pergunta reflexiva muito importante para você analisar, pensar. Talvez uma das atitudes mais interessantes seja a gente enumerar dia a dia os feitos de Deus. Pelo menos 3 gratidões durante o dia. 3 coisas diferenciadas. Não assim, eu agradeço pela vida, eu agradeço pela saúde, ou eu agradeço pela família. Mas agradecer por coisas específicas, minúsculas, importantes. Eu agradeço a Deus porque hoje eu conheci uma senhora que é evangélica, que não está frequentando a igreja, mas que ela disse, eu aceito estudar a Bíblia, e eu vou começar a estudar a Bíblia com ela. É uma comerciante aqui da cidade de Pirapora. Conto com as orações de vocês sobre isso. Tá vendo quanta coisa que a gente pode pensar e agradecer? Agradeça a Deus para você não se esquecer dos feitos dele por nós. E a lição trouxe o fato de que o sábado é um dos mais especialistas instrumentos de Deus para nos fazer lembrar dele. Então, no contexto geral aqui dessa lição, nós vamos encontrar mais de 400 anos após a primeira promessa inicial feita a Abraão, eles caminharam novamente em direção à beira do impossível. Desde a travessia do Mar Vermelho até a travessia do Rio Jordão, Deus convocou o seu povo para enfrentar o impossível e provar que com ele nada é impossível. A Arca da Aliança é um dos marcos desta lição dessa semana. Quando eles entram ali no Rio Jordão, primeiro entram os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, que nós vimos na lição da semana, dos 3 objetos que tem ali dentro daquela arca, que são fantásticos. As tábuas do testemunho da lei, a vara de Arão e o maná. Então, esses 3 simbolismos trazendo lições práticas
que a gente precisa da palavra de Deus para nos nutrir. Nós precisamos da vara de Arão para liderança dependente do Senhor. E o maná para lembrar a providência de Deus diante das nossas impossibilidades. Enquanto o povo dormia, os anjos preparavam o maná. Que coisa linda, né? Fantástico. A Arca da Aliança, ela foi à frente deles para mostrar que a passagem da terra em terra firme não era uma coincidência ou um plano da engenharia humana, mas era um ato divino, um ato de Deus. Quando eles buscavam o Senhor e tinham a arca, eles tinham a bênção do Senhor. Quando eles se afastavam de Deus, esqueciam a arca, eles tinham derrotas espirituais. A passagem também é marcada geograficamente com os dois grupos de 12 pedras. Pedras dentro do Rio Jordão e pedras em Gilgal. 12 pedras aqui, 12 pedras ali. Cada pedra de representada por uma das tribos de Israel. Esse fato é muito importante. Pena que depois eles foram se esquecendo de tudo isso aí. Esse trágico esquecimento levou Israel não apenas à idolatria, mas também levou Israel de volta para o Egito. Que coisa terrível, né? Também gostei aqui da teologia da água. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Existem vários paralelos entre a travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Entre elas estão o uso de três termos hebraicos significativos. O primeiro termo, hebraico fala, significa maravilha, designando ambas travessias milagrosas. A segundo, a palavra ned, automaticamente significando amontoamento de água como um muro, ned. E a terceira palavra, a harabá, significando terra seca. Então, esses três termos hebraicos, eles trazem aí consigo a teologia da água. Agora, qual o significado teológico da travessia do Jordão? Então, o autor nos guiou pelo significado tipológico do evento à luz de Jesus e da igreja, explorando assim, então, o Rio Jordão como um meio de uma espécie de água do batismo, né? O povo foi batizado nas águas do mar, batizados na água do Jordão, e Jesus batizado no Rio Jordão. E isso é muito especial. O batismo é um rito de fé, de confiança, de certeza. E, de acordo com o mito cananeu, Baal, que era o deus patrono da terra, tornou-se o deus supremo da tempestade, que derrotou Ian. O seu nome significa mar em hebraico. Então, Baal é o deus do mar. Mas, de fato, quem abriu o Mar Vermelho foi Deus de Israel, e quem fechou o Mar Vermelho sobre os egípcios foi o Deus de Israel, e não o Baal. Encontramos aqui, então, o status de Deus como o Senhor de toda a terra. Josué 3, 11 a 13, destaca uma diferença crucial entre as divindades cananitas e o Deus Jeová, o Yahvé. O domínio de Deus é irrestrito, sem território. Também falou do Deus vitorioso, tanto na mitologia babilônica como na cananeia. Marduk e Baal se tornaram deuses principais ao esmagarem forças poderosas aquáticas, mas eles não puderam resistir ao Deus de Israel. E o Deus, finalmente, Yahvé, um Deus santo. A Arca da Aliança aparece pelo menos 20 vezes em Josué 3 e Josué 4, destacando a importância da história, na história como uma representação física daquilo que literalmente Deus, à frente deles, realizou. 3 aspectos teológicos: domínio, vitória e santidade.
deveriam estar na mente dos israelitas quando eles entrassem na terra de Canaã e naquela terra idólatra. Nós temos um Deus que é um Deus de domínio, de vitória e de santidade. Que Deus nos ajude, né? Que nossa memória seja focada nesse Deus, marcado com essas características fantásticas, né? Você já pensou? Um Deus que está conosco, dominando, dando vitória, e um Deus de santidade. Que Deus nos ajude, que essa lição fique no nosso coração, que a gente nunca se esqueça da história de Josué e do Deus de Josué. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e pela bênção do Senhor no estudo da lição desta semana. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia e você.